Fala pessoal, mais uma aula da missão PCSP, dessa vez uma das teorias sociológicas mais cobradas em criminologia na história da PCSP, que é a teoria crítica. Aliás, eu não vou falar só de provas objetivas, eu vou falar de prova oral também. Olha o que já quer na prova oral. Fale sobre a teoria radical, quais as principais ideias da teoria crítica. Então isso caiu muito, foi muito repetido na fase oral, e você precisa entender que a teoria crítica, ela tem vários sinônimos. Teoria crítica é chamada de teoria radical, teoria marxista ou nova criminologia, tá? Então eu vou trazer aqui um panorama geral sobre essa teoria, tudo que vocês precisam realmente saber para fins de concurso da PCSP. Um primeiro detalhe muito importante, e pelo menos em provas objetivas, é o que mais caiu até agora, é a natureza da teoria crítica. Vocês precisam entender que a maioria não, mas as principais teorias sociológicas da criminologia, elas são divididas em dois grupos. Ou ela é uma teoria do consenso, ou ela é uma teoria do conflito. As diferenças entre as teorias do conflito e do consenso é tema para uma outra aula, já tem aula no canal, vou deixar aqui no card para depois você assistir e não errar nenhuma questão sobre esse tema. Mas você precisa entender que a teoria crítica é uma teoria do conflito. Isso significa que ela é uma teoria de cunho argumentativo, é uma teoria de esquerda, tá? Para quem gosta de política, para quem tá ligado sobre esses assuntos, é uma teoria de esquerda. E esse tema cai bastante em concurso. Vamos pegar algumas questões para mostrar para vocês, ó. São teorias do conflito. As teorias, e adianto para vocês, são duas, que é a teoria crítica e a teoria da rotulação. Aí olha a resposta correta, alternativa E. Teoria crítica da rotulação e radical. Percebam que a banca Vunesp já cometeu esse erro várias vezes, tá? Eles colocam na mesma alternativa teorias sinônimas, expressões sinônimas. Crítica e radical é a mesma teoria. Olha essa outra questão aqui, ó. Dentre os modelos sociológicos, as teorias da criminologia crítica, da rotulação e da criminologia radical são exemplos da teoria, de novo, ó, colocaram crítica e radical como se fossem coisas distintas, mas são expressões sinônimas. No caso, galera, nós estamos diante de teorias do conflito. Então você precisa entender a espécie, a qual gênero pertence às teorias, a teoria crítica, tá? Uma das teorias mais importantes da história da criminologia. Vamos lá, vamos para as principais informações. E eu já falei para vocês, sinônimos: teoria crítica, radical, marxista e nova criminologia. Digo marxista porque vem de Karl Marx, o alemão. Sim, exatamente isso, eu vou mostrar para vocês. Só que um detalhe muito interessante, uma curiosidade. Karl Marx, ele nunca colocou o dedo na área da segurança pública, na área da criminalidade. Ele nunca se meteu nisso. Karl Marx falava mais sobre filosofia, sobre economia, sobre religião, mas ele não entrou em segurança pública. O detalhe é que depois que Marx morreu, os seus seguidores, os seus adeptos, eles continuaram aplicando a teoria de Marx em vários outros ramos do saber, inclusive na criminologia. Então ela é chamada de teoria marxista não porque foi cunhada por Karl Marx, mas porque foi ali inspirada nas lições do alemão Karl Marx. Vamos entender, ó. Responsável por criticar todos os modelos criminológicos, inclusive a colega de gênero aí, ó, inclusive o Labeling Approach, que é a teoria da rotulação. A criminologia crítica critica até a teoria da rotulação e vou mostrar para vocês aonde. Essa teoria possui suas bases da filosofia de Karl Marx, inspirador do comunismo e do socialismo, resumindo os conflitos sociais da velha luta de classes, culpando o sistema capitalista como responsável por todos os males. Então parte daquele pressuposto de que nós vivemos numa luta de classes. Nós contra eles, burguesia contra o proletariado, ricos contra pobres, elites contra os oprimidos, opressores contra oprimidos, aquela velha luta de classes, sistema ali capitalista contra a classe mais pobre. E o direito penal seria só um dos instrumentos gerados pelo sistema capitalista para oprimir ainda mais aquela classe menos favorecida. Essa é basicamente a ideia da teoria crítica. Ó, critica todas as outras teorias e correntes da criminologia por considerar a criminalidade um problema insolúvel dentro da sociedade capitalista. Então vai falar o seguinte, olha, se você mora num sistema capitalista, o crime vai existir, o crime faz parte do capitalismo, o crime é só um dos reflexos, um dos desdobramentos do capitalismo. Aliás, é nesse ponto que a teoria crítica critica até a teoria da rotulação, porque nós podemos até preparar uma outra aula para a teoria da rotulação, mas a teoria da rotulação, do etiquetamento, o Labeling Approach, vai falar que a culpa da criminalidade é do próprio sistema de justiça criminal, que rotulam as pessoas menos favorecidas. Então tem uma ideia ali de esquerda também, acaba punindo aquelas pessoas menos favorecidas, porque o direito penal seria um instrumento nas mãos das elites. E a teoria crítica fala que não.
Para com isso, essa visão é limitada. A culpa não é do sistema de justiça criminal, é do capitalismo. O sistema de justiça criminal, assim como o crime, assim como o Estado, é só mais uma ramificação do sistema capitalista. Então ele vai criticar a teoria da rotulação, porque vai dizer que a rotulação está olhando só para um prisma muito fechado, só para um sintoma de um problema maior que é o capitalismo. Vamos aprofundar um pouco mais. Defende que o homem não teria o livre-arbítrio ou a liberdade de escolha quando pratica um determinado crime, por encontrar-se sujeito ao determinado sistema de produção, capitalismo. Critica todas as outras teorias e correntes da criminologia por considerar a criminalidade um problema insolúvel dentro da sociedade capitalista. Estou repetindo muito essa ideia do capitalismo aí para fixar, porque esse é o coração da teoria crítica. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. Uma vez teve um aluno, tem uma aula bem antiga aqui do canal que eu falo sobre a teoria crítica. Teve um aluno que comentou, eu nunca esqueci. Ele comentou lá, Diego, para com isso, você está falando besteira, porque a culpa não é sempre do capitalismo, segundo a teoria crítica. A teoria crítica, ela deve sim ali abranger algumas exceções, ou seja, ela deve. O aluno, ele acaba tentando refutar uma ideia com base numa dedução da cabeça dele. Ele acha que não. Como ele defende a teoria crítica, ou ele defende o marxismo, ele tende a acreditar, ele vai tentar sempre buscar esse subterfúgio de achar que não, que há uma exceção. Não, é justamente por conta disso que a teoria crítica tem como sinônimo a teoria radical. É radical justamente por não comportar exceção. E nesse ponto, independentemente da ideia, se é correto ou não, essa filosofia, mas nesse ponto a teoria é coerente. Porque se você coloca a culpa no capitalismo, você não pode dividir essa culpa com o criminoso. O criminoso é só uma vítima do capitalismo, para a teoria crítica. Então por isso que não tem exceção. Para a teoria crítica, sempre a culpa estará no sistema capitalista e não no criminoso em si. Ou seja, acaba isentando em grande parte a responsabilidade dos delinquentes. É basicamente por aí. Parte da ideia de que a divisão de classes do sistema capitalista gera desigualdades e violência a ser contida por meio da legislação penal. Conclui que a norma penal, nesse buraco, nessa brecha, surge como instrumento de controle social preconceituoso. Porque eles vão defender, né, que recai sobre apenas a classe trabalhadora. Então perceba que essa teoria em partes ela acaba comparando os trabalhadores com os criminosos. E menos favorecida, não sendo aplicada da mesma forma às elites. Nesse ponto, convenhamos, a lei penal no Brasil não é aplicada da mesma forma às elites, tá? Eu, como advogado criminalista, e olha que eu atuo como assistente de acusação, tá? Eu sei que isso é verdade. Agora, não dá pra falar que ela não é aplicada às elites. Nós temos aí Lava Jato, Mensalão, dentre várias outras operações que atingiram as castas privilegiadas, sim, tá? Então tem sim, mas a teoria crítica entende que não existe. Outro ponto, atualmente muitos defensores desta teoria marxista passam a enxergar um criminoso até como um novo agente revolucionário, que é uma ala mais ali radical, né, da teoria crítica, uma ala ali mais à extrema esquerda, né? E nesse caso, justamente por esse motivo, alguns enxergam o criminoso até mesmo com um certo apreço. Como assim, Diego? O marxismo há muitos anos, ele não vem mais emplacando porque a classe trabalhadora gostou de ganhar dinheiro, gostou do capitalismo. Quem que não gosta, né, de um McDonald's, de uma Coca-Cola? Então, eles perceberam que não dava muito para usar essa massa para a sua própria revolução. Só que eles perceberam, eles enxergaram um personagem que sempre estará contra o sistema, que é o agente revolucionário perfeito para uma mudança repentina da sociedade, que é o criminoso. O criminoso, ele sempre quer praticar crimes. Ele quer a delinquência, tendo dinheiro ou não, ele quer praticar criminalidade. Então enxergaram no criminoso um agente revolucionário perfeito. É por isso que alguns adeptos, não são todos, é bom destacar, alguns adeptos da teoria crítica acabam até enxergando com certo apreço, com uma afeição, acabam até tentando proteger a figura do criminoso, porque enxerga nele a figura de um agente revolucionário perfeito. Olha que interessante, justamente por não ventilar exceções às causas do crime, capitalismo, é justamente por isso que nós temos aí a expressão sinônima de teoria radical à teoria crítica, tá bom? Então, Diego, você consegue me destacar aí de forma bem objetiva as características da teoria crítica? Vamos lá, vamos para as principais características então. Para essa escola, para essa teoria, o direito penal se ocupa de defender os interesses do grupo social dominante. Então, o direito penal é só um instrumento nas mãos das elites dentro de um sistema capitalista. Reclama compreensão e até certo apreço pelo criminoso. Alguns acabam até gostando do criminoso. Critica severamente a criminologia tradicional.
O capitalismo seria a base da sociedade para essa teoria e propõe reformas estruturais na sociedade para a redução de desigualdades e, consequentemente, da criminalidade. Entende que para resolver a criminalidade, só resolvendo primeiro com desigualdade social e, mais além, só acabando com o sistema capitalista. Agora, é claro que essa teoria ela não passa imune às críticas de boa parte da doutrina, é evidente. Quais são as principais críticas, Diego? Primeiro, essa teoria retira do ser humano qualquer possibilidade de autorresponsabilidade, ao culpar exclusivamente o sistema capitalista, considerando um criminoso como uma mera vítima da sociedade e da classe que foi inserida, como vítima do sistema capitalista. Se eu enxergo o criminoso como vítima, eu afasto a responsabilidade desse criminoso. Segunda crítica, não explica os crimes dos mais abastados e não explica o não cometimento dos crimes por outras pessoas que também vivem em classes menos favorecidas. Olha que contradição. Vamos sair um pouco da filosofia e vamos para a realidade, vamos para o mundo real, num país onde a maioria dos brasileiros são pobres. Eu posso dizer que todo pobre é oprimido? Vamos além. Eu posso dizer que todo pobre é vítima do capitalismo? Se sim, eu posso dizer que todo pobre é criminoso. Perceberam a conclusão preconceituosa? Tentar chegar ao raciocínio de que todo pobre é criminoso e todo rico é um membro da elite dominante? Não faz sentido. Tanto é que a maioria esmagadora das pessoas pobres não são delinquentes no Brasil. Se fosse, né, o país já teria acabado. Não são delinquentes a maioria, uma minoria. E das elites nós conseguimos enxergar vários delinquentes, inclusive na política, no meio empresarial, pessoas que nunca foram pobres, nunca nasceram em berço de ouro e continuam delinquindo ali porque aprenderam dessa forma e querem ganhar sempre mais com base na ganância. Então perceba, cada caso é um caso, nós não podemos generalizar. Por isso que essa teoria sofre essa segunda crítica da doutrina. E terceiro, esse aqui é interessante, ó, aponta apenas problemas em países capitalistas, deixando de analisar por completo os crimes praticados em países socialistas ou comunistas. Mas peraí, se o problema está no capitalismo, por que existe crime em país comunista? Por que existe crime em país socialista? Então percebam, é uma narrativa ideológica. Percebam que os defensores, principalmente os mais radicais da teoria crítica, eles fingem desconhecer os crimes em países comunistas e passam a apontar apenas crimes nos países capitalistas. É uma crítica que a doutrina também faz. E para a gente fechar, para vocês entenderem a importância dessa teoria na história da criminologia nacional, essa teoria influenciou o surgimento de diversas outras. Por meio da teoria crítica surgiu a teoria minimalista, que é um tema para uma outra aula, a teoria abolicionista, a teoria neorrealista de esquerda, que é antiliberal, a criminologia cultural, a teoria queer, a teoria feminista, dentre diversas outras. Basicamente, na criminologia, quase todas as teorias de esquerda surgiram da teoria crítica. Praticamente todas. Com exceção da rotulação, praticamente todas surgiram da teoria crítica, tá bom? E se você quer se aprofundar mais nessa teoria, em outras teorias sociológicas, tô te convidando para ser o meu assinante, o meu aluno dos meus cursos premiums, link na descrição. Lá, por exemplo, eu já falei sobre dezenas de teorias sociológicas e já esgotei a criminologia para PCSP. Então, link na descrição, corre lá, tenho certeza que você vai curtir. E não se esqueça, claro, de baixar o PDF dessa aula que eu deixei prontinho aí para vocês. Beleza? Galera, grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.